Olá, olá, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Para quem está assistindo aí a nossa revisão, o concurso do TEJAP 2024, falta aí pouco menos de uma semana para a prova. E vamos fazer a revisão de mais um tema certo de prova, considerando as estatísticas, né, as questões anteriores da banca FGV, poderes administrativos, especificamente poder de polícia. Aqui nós temos uma bateria de questões, todas da banca FGV e todas 2023 e 2024, concursos anteriores recentes. Essa bateria de questões, essa lista, vai dar para a gente o parâmetro da banca, ou seja, o nível de dificuldade. Quer dizer que o nível de dificuldade, a gente vai encarar no domingo, é daqui para baixo, né? Não vai ter uma questão mais difícil do que qualquer questão que tenha nessa lista. Vai ter questão mais fácil, ou igual. Mais difícil não, porque é a própria banca se nivelando. E quando o tema é poderes administrativos, que é um tema recorrente de prova, isso não depende de banca, basta ter poderes administrativos no edital, já é recorrente. Mas quando o tema é poderes administrativos na banca FGV, o tema poder de polícia é unânime. Você coloca lá para fazer uma busca de poderes administrativos da banca FGV, você vai descobrir que de cada 10 questões, 8 são de poder de polícia. Uma questão estatística mesmo. Eu coloquei 80% de chance de caso venha uma questão de poderes, será de poder de polícia. Agora, o que pergunta de poder de polícia? É isso que a gente vai delimitar agora. O poder de polícia é muito amplo. A gente vai delimitar as possibilidades do poder de polícia ser cobrado e mostrar como é cobrado na banca FGV e treinar também os modelos de questão. São vários os modelos, né? Então, em relação ao poder de polícia, em relação aos poderes administrativos, né? O poder de polícia, ele tem um conceito. Vou aumentar um pouco a letra aqui. E esse conceito ele é muito importante para que a gente não venha, na hora da prova, a confundir uma situação em que o poder de polícia está presente, a gente não venha a confundir com o poder hierárquico, com o poder disciplinar. Então, o conceito é muito importante para isso, para não confundir as situações que aparecem em prova. Eu não vi na banca FGV o conceito puro de poder de polícia ser cobrado. Conceito puro como é cobrado na banca FCC, por exemplo. O que eu vi nas últimas questões da banca FGV é que o conceito aparece numa história contada pelo examinador para que o candidato identifique o poder de polícia naquela história que foi contada. Então, eu vou aqui descrever o conceito, esquematizar o conceito de poder de polícia. A gente precisa compreender esse conceito e não decorar, porque esse conceito não vai cair em prova, da maneira que está colocando aqui. Não. Mas ele vai aparecer em prova através de histórias que serão contadas, seja no comando da questão, seja na opção. Né? Geralmente é no comando. Aí você vai precisar identificar o conceito. Então, você precisa muito mais ser bom de fofoca, né? É fofoca, ouvir uma história e ser capaz de reprisar essa história, ainda que tu aumente ela. É muito mais você gostar de resenha do que você gostar, né, de estudar para concurso. Aqui é uma resenha, é uma história que eu vou contar e você tem que, né, compreender bem a história para ser capaz de identificar quando alguém estiver contando essa história
dentro de uma outra conversa. É isso que vai acontecer aqui, tranquilo? Então, vamos contar essa história do Conselho do Poder de Polícia e depois a gente vai ver essa história sendo contada novamente dentro de novas histórias que o examinador inventa, né? São histórias que se repetem dentro das possibilidades, mas aparecem para você identificar. Não é um conceito puro. Tá tranquilo essa ideia inicial aí? A gente está falando sobre o mecanismo de cobrança de conteúdo da banca. Essa ideia inicial de como é cobrado o conteúdo do poder de polícia, isso vale para os outros temas também. A banca FGV repete isso para os outros temas. Ficou tranquilo aí? Que você vai identificar o conceito dentro de uma história. É muito mais entender a história do que o conteúdo, né? Muito mais saber, né? Ouvir bem a história para identificar quando essa história estiver sendo contada novamente dentro de outro contexto. Ficou tranquilo essa ideia aí que eu quis passar? Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui o conceito de poder de polícia. Olha, poder de polícia é o poder que a administração pública tem, é o poder que a administração pública tem de condicionar. Como assim condicionar? É o poder que a administração tem de restringir, de limitar. O que a administração pública vai condicionar, restringir e limitar usando o poder de polícia? O uso e o gozo. O uso e o gozo de direitos, bens e atividades. Então, através do poder de polícia, tá? Através do poder de polícia, a administração pública vai condicionar, restringir e limitar o uso e o gozo de bens, direitos e atividades de quem? Com certeza, dos particulares. Então, os particulares são as pessoas que vivem em sociedade e querem viver a sua vida individualmente falando, viver os seus direitos individuais, poder usufruir dos seus bens e ter a liberdade para exercer as suas atividades que acharem conveniente. Então, nós somos particulares. Em determinado momento, nós, como particulares, desejamos construir uma obra, uma casa, um prédio. Isso é uma atividade. O poder de polícia vai limitar, vai condicionar, vai restringir essa atividade. Nós somos particulares, nós, eu e você. Em determinado momento, a gente quer possuir um bem. É um carro, é um bem. E a partir do momento que a gente resolve possuir esse bem, o poder de polícia e a administração pública, usando esse poder de polícia, vem a restringir o uso e o gozo. O gozo é você usufruir desse bem. O uso e o gozo desse bem. O carro quer dizer que você precisa cumprir certas condições para poder usufruir de um bem que é seu, que é um carro. Tem que pagar o imposto, tem que cumprir as regras de trânsito, senão a administração toma esse veículo, no sentido de fazer uma apreensão, né, do veículo. Nós somos particulares, em determinado momento nós queremos exercer uma atividade profissional. A gente quer ser médico, a gente quer ser enfermeira, a gente quer ser engenheiro, mas a administração pública vem através do poder de polícia e condiciona, limita, restringe o nosso direito a exercer uma atividade profissional. Ou será que para ser médico é só colocar o jaleco e entrar no hospital? Claro que não. Tem que ter uma licença para ser médico, para ser enfermeiro, para ser engenheiro.
Para ser profissional de educação física, fisioterapeuta, tem conselho que fiscaliza o exercício dessas profissões, ou seja, o exercício dessas atividades profissionais. E é o poder de polícia da administração que restringe, limita e condiciona. A partir do momento que nós somos particulares e queremos ter uma arma de fogo, a arma de fogo é um bem. A administração vem e limita, condiciona, restringe a posse dessa arma de fogo. Precisa ter uma autorização para ter a posse dessa arma de fogo. E em qualquer um desses casos que eu citei, seja para construir, seja para ter um veículo, seja para dirigir um veículo, precisa de uma licença para dirigir, seja para exercer uma atividade profissional, precisa de uma licença para exercer atividade profissional. Qualquer um desses casos que eu citei, que o particular tem os seus direitos, bens e atividades restringidos pelo poder público, o poder de polícia está lá presente para condicionar, restringir e limitar, seja através da fiscalização, que é o poder de polícia de forma preventiva, seja através das punições, como uma apreensão, a interdição de estabelecimento, aplicação de uma multa, apreensão de um veículo, que é o poder de polícia de forma repressiva. O poder de polícia age tanto de forma preventiva quanto repressiva. Tá? Então, o que a gente percebe? Que no conceito de poder de polícia, a administração pública tem o poder de restringir, condicionar e limitar o uso, o gozo dos bens, direitos e atividades dos particulares. Agora vem a parte mais importante. A parte mais importante, né, que é a pergunta que move o mundo. A pergunta é por quê? Né? Alguém tem que chegar e dizer assim, por que a administração pode restringir, limitar e condicionar o uso, o gozo dos meus direitos? Quem vai ser médico sou eu. O que a administração tem a ver com isso? Quem vai ter o carro sou eu. O que a administração tem a ver com isso? Quem quer dirigir o carro sou eu. O que a administração tem a ver com isso? Quem quer ter arma sou eu. O que a administração tem a ver com isso? Quem vai construir a casa sou eu. O que a administração tem a ver com isso? Vem a principal pergunta: por que a administração tem esse poder de restringir e condicionar o uso e o gozo de direitos, bens e atividades dos pobres particulares? Por que a administração tem esse poder? Porque a administração, ela toma conta do interesse público. E tudo isso que eu falei é para satisfazer o interesse público. Você acha que existe interesse público em uma pessoa ter uma arma de fogo? Tem interesse público nisso? Tem segurança pública nisso? Com certeza tem. Por isso que a administração restringe o poder de polícia. Você acha que tem interesse público em uma pessoa ser médico, ser enfermeiro, ser fisioterapeuta, psicólogo? Com certeza tem. A saúde das pessoas, a saúde pública que está em jogo. É por isso que o poder de polícia restringe. Você acha que tem interesse público em uma pessoa construir um prédio? Claro, um prédio, uma casa, o que for, se não cumprir as regras mínimas, né, de construção, de combate a pânico e incêndio, por exemplo, também tem essas regras. Né? Pode acontecer um acidente ali, causar um risco às pessoas daquela vizinhança ou às pessoas que frequentam aquele local. Então, o poder de polícia limita isso. Então, tudo isso que o poder de polícia faz é em prol do interesse público, em prol da saúde pública, em prol da segurança pública. Tudo isso em prol do interesse público. Aí a pessoa pode insistir e dizer assim, eu não quero nem saber de interesse público. Quem quer ter a arma de fogo sou eu. O que as outras pessoas têm a ver com isso? Eu não vou atirar em ninguém. Eu sei ter uma arma. O que tem a ver o interesse público? Quem quer dirigir um carro sou eu. Eu não vou passar por cima de ninguém. Eu sei dirigir um carro. O que tem a ver o interesse público? Quem vai construir uma casa sou eu. Se cair, vai cair em cima de mim. O que as outras pessoas têm a ver com isso? Pois é, as outras pessoas têm a ver com isso, sim. Porque no direito administrativo existe um princípio chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse princípio certamente estará na sua prova, seja de forma
né, explícita para você ler esse princípio, ou seja, de maneira implícita para você identificar numa questão qualquer. Esse princípio diz que toda vez que o interesse público conflita com o interesse privado, quem prevalece é o interesse público. Então, o particular quer ter a posse de uma arma, interesse privado, né? A administração diz que para ter a posse de arma tem que ter uma autorização da Polícia Federal, interesse público. Quem que prevalece? Quem prevalece é o interesse público. Se não tiver autorização, não pode ter a posse da arma. O particular quer construir um prédio, interesse privado, né? E a administração diz que tem que cumprir regras estabelecidas para a construção desse prédio, interesse público. Quem que prevalece? Prevalece o interesse público. Se o particular não tiver a licença para construir, a obra dele será interditada, ele será multado, e dependendo das condições dessa obra, essa obra pode ser demolida. Interesse público, poder de polícia. E aí, ficou tranquilo o conceito de interesse público para a gente acertar no dia da prova? Ou, perdão, o conceito de poder de polícia para a gente acertar no dia da prova? Está aqui o conceito. Ficou tranquilo o conceito de poder de polícia? Para a gente acertar no dia da prova? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Como é que eu sei, no dia da prova, que eu estou diante do poder de polícia? Eu estou fazendo a prova, como é que eu vou saber assim, ó? Isso aí é poder de polícia. Primeiro caso, toda vez que você estiver diante, na hora da prova, lá de direito administrativo, da aplicação de normas, só tem poder de polícia se tiver lei, hein? Aplicação de normas. Número 1, de trânsito. Toda vez que você estiver fazendo a prova e você se deparar com a aplicação de normas de trânsito, você estará diante do poder de polícia. Qualquer exemplo. Se o carro está sendo guinchado, isso é aplicação de normas de trânsito. O carro está sendo apreendido, guinchado, multado, uma placa de proibido estacionar. Tudo isso é exemplo de poder de polícia, porque são exemplos de aplicação de normas de trânsito. Então, na prova de direito administrativo, toda vez que você estiver diante da aplicação de normas de trânsito, você estará diante do exercício do poder de polícia. Como eu te falei, no início aqui dessa revisão, você vai precisar identificar os casos em uma história que vai ser contada. É muito mais ser bom de fofoca do que ser bom de conteúdo. Então, olha só, tá fazendo a prova de direito administrativo, apareceu o trânsito, uma situação de aplicação de normas de trânsito, você já sabe que aquilo ali é poder de polícia, tá? Não tem nada de disciplinar, hierárquico, poder de polícia. Segundo caso, se você está fazendo a prova e se depara com a aplicação de normas sanitárias. Normas sanitárias são aquelas que tratam de saúde e higiene. Normas sanitárias, saúde e higiene. Um restaurante foi interditado porque estava vendendo comida estragada. Qual o poder está presente aí? Olha, essa interdição do restaurante, porque vendia comida estragada, é puramente exercício do poder de polícia. Como é que eu sei? Porque interditar um restaurante é aplicar normas sanitárias de saúde e higiene. Apreender mercadorias com prazo de validade vencido. Normas sanitárias. Vender mercadoria com prazo de validade vencido. Questão sanitária. Saúde e higiene. Logo, poder de polícia.
Tá? Então, essas questões sanitárias, de vender comida estragada, vender produto com prazo de validade vencido, o produto é apreendido, o restaurante é interditado, tudo isso é poder de polícia no dia da sua prova. Tudo bem? Vamos para a próxima. A próxima aqui, qual é o próximo caso que se aparecer na minha prova, qual é o próximo caso que se aparecer na minha prova, eu já sei. Isso é poder de polícia. Aplicação de normas ambientais. Então, você está fazendo a prova e, de repente, você fazendo essa prova, se depara com um caso em que um particular foi multado pelo batalhão ambiental, por exemplo, por poluição sonora. Além de multado, ele teve o som apreendido. São questões ambientais. Então, naquele caso ali, a Polícia Militar, através do batalhão ambiental, está exercendo o poder de polícia. A Secretaria de Meio Ambiente multou um particular que estava alimentando uma lixeira viciada. Estava fazendo uma queimada, extração de madeira ilegal, produção de carvão ilegal. Tudo isso são questões ambientais. Pesca ilegal, questões ambientais. Logo, o poder de polícia que está presente. Número 4. Essa aqui, essa número 4, é a que eu mais vi repetir na banca FGV. Eles gostam dessa. Número 4. Toda vez que você estiver fazendo a prova e você perceber a aplicação de normas relacionadas à construção civil. Existem normas para serem cumpridas na construção civil. E essas normas que devem ser cumpridas, além de tratar dos parâmetros mínimos que devem ser considerados numa construção, também se considera aí o plano diretor da cidade, né? Onde pode construir um prédio na cidade? Quantos andares pode ter esse prédio na frente de uma cidade? Né? Dependendo da cidade, se encher de prédio alto na entrada da cidade, quem está dentro da cidade vai morrer seco, né? Calor, porque o ar não vai passar para dentro da cidade, né? Então, essas questões de construção civil, existe uma licença para construir. O particular que quiser construir tem que obter a licença para poder construir. Isso é exercício do poder de polícia junto ao órgão competente do município. Construção civil. Tá? Caso essa licença não seja obtida, a administração pode interditar a obra, pode multar, e dependendo das condições que essa obra ofereça de riscos para a população, a administração pode demolir a obra também. A gente vai falar muito sobre essas execuções que a administração faz. Demolir uma obra, apreender um veículo, apreender mercadorias vencidas. Daqui a pouco a gente vai falar especificamente dessas execuções da administração através do poder de polícia. Número 5. Tá? Essa aqui é muito específico dos bombeiros. Tá? Esse número 5 aqui, ele é muito específico dos bombeiros. Toda vez que estiver fazendo a prova, e você se deparar na prova com uma situação que envolva, tá, normas de combate a incêndio e pânico. Normas de combate a incêndio e pânico. É porque funciona assim, né? Se você quiser funcionar um estabelecimento que vai aglomerar pessoas, é necessário obter uma licença do poder público, né? E a competência é do bombeiro fazer essa análise.
para saber quantas pessoas cabem naquele ambiente com segurança. Ou seja, caso aconteça uma situação de incêndio ou pânico, existem saídas de emergência suficientes para escoar aquelas pessoas? Né? Tem ali o extintor de incêndio, né, ou outros itens que possam prevenir uma situação de pânico ou de incêndio? Tudo isso é analisado, né? Aquela estrutura suporta aquela quantidade de pessoas. Tudo isso é analisado pelo Corpo de Bombeiros. Se tiver ok, recebe a licença para funcionar o estabelecimento. Se não tiver ok, não recebe a licença, o estabelecimento não pode funcionar, poder de polícia. Bombeiro exercendo o poder de polícia. E quem tiver em atividade sem a devida licença vai ter o estabelecimento interditado, vai ser multado pelo poder de polícia. Tá? Então, essas situações, elas são bastante recorrentes em prova. Tá? Número 6, toda vez que você estiver fazendo uma prova e você estiver diante da aplicação de normas relacionadas, tá, a conselho, conselhos de classe, que são os conselhos de classe, tá? Estou falando das profissões regulamentadas. A Constituição Federal diz que é livre o exercício de qualquer profissão ou atividade no Brasil. É livre. Então, como regra, a atividade que você quiser exercer, a profissão que você quiser exercer, você não precisa de nenhuma licença para fazer isso. Basta querer. É a regra. Mas a mesma Constituição diz que é livre o exercício de qualquer atividade ou profissão, exceto aquelas regulamentadas por lei. É porque existem algumas profissões que são do interesse público, ou seja, que podem oferecer algum risco para a segurança pública ou para a saúde pública. E com isso, a administração pública institui, regulamenta essa profissão, coloca condições para exercer essa profissão e cria um conselho de classe para fiscalizar. Então, tem a profissão de odontólogo. Existe o Conselho Regional de Odontologia. Tem que ter a licença do CRO para poder ser odontólogo. Mas porque odontólogo, profissional de odontologia, exerce uma profissão que pode trazer risco para a saúde pública. Tá? Se você quiser ser músico, por exemplo, músico é uma profissão e não traz risco para a saúde pública nem para a segurança pública. Então, é livre o exercício da profissão de músico. Se você quiser ser professor, profissão é uma profissão e não traz risco para a segurança pública nem para a saúde pública. Então, é livre o exercício da profissão de professor. Não precisa de uma licença para ser professor. Mas se você quiser ser médico, a profissão de médico traz um risco para a saúde pública. Então, precisa de uma licença do poder de polícia, do conselho competente, do CRM, Conselho Regional de Medicina, para poder exercer essa profissão. Então, esses conselhos que regulamentam, fiscalizam o exercício de atividades profissionais, das profissões regulamentadas, nem todas são, né? Mas aquelas profissões que são regulamentadas, e por isso tem um conselho, nós temos ali o exercício do poder de polícia nesses casos. Tá? Não esqueça das profissões regulamentadas. Olha só, já falamos do poder de polícia conceito, já falamos de como é que a gente identifica em prova. Agora vamos falar dos atributos do poder de polícia. Tá? São basicamente três atributos: a discricionariedade,
a coercibilidade e a autoexecutoriedade. Então, nós temos aí esses três atributos, essas três características do poder de polícia, bastante cobrado em prova. Tá? Na discricionariedade, nós temos aí uma margem de escolha. É uma característica do poder de polícia, em alguns casos, não quer dizer que é sempre assim, mas em alguns casos o poder de polícia tem essa característica de que a lei concede para o agente público uma margem de escolha para que ele possa decidir de que maneira atuar. Tá? Então, se existe, por exemplo, uma multa para ser aplicada, e essa multa é de 1 a 5 salários mínimos, é só um exemplo. Escolher de 1 a 5 salários mínimos, na hora de aplicar a multa, é uma margem de escolha. E se a multa for de 1 salário mínimo ou de 5, se vai ser de 1 ou de 5 ou de 3, vai depender da gravidade da infração que foi aplicada. E essa análise da gravidade é uma análise discricionária da administração, vai depender de cada caso. Então, quando a lei deixa ali uma margem de escolha para a administração exercer o poder de polícia, estamos diante da discricionariedade como atributo do poder de polícia. Ó, se você prestar atenção na blitz, trânsito, logo poder de polícia. Trânsito, blitz, logo poder de polícia. Você percebe que o agente de trânsito não para todo mundo. Ele fica ali selecionando as pessoas, né, dependendo de cada situação, para decidir qual é que vai ser parado. Isso é discricionariedade no exercício do poder de polícia. Tudo bem? Agora, vamos falar aqui de um item da coercibilidade. Tá? Alguns atos do poder de polícia, eles são coercitivos. Isso quer dizer que eles se aplicam ao particular independentemente... Só um momento. Então, em algumas situações, tá, o poder de polícia se aplica ao particular de forma coercitiva. Como é uma aplicação de forma coercitiva para que a gente possa identificar na hora da prova? Quer dizer que essa aplicação do poder de polícia na vida do particular ocorre independentemente da anuência do particular. Essas aqui são as palavras-chave, hein? Então, quando uma ordem de polícia, uma ordem de parada, numa blitz é trânsito, logo é poder de polícia, é dada ao particular, essa ordem se aplica independentemente da concordância. Né? Anuência é a mesma coisa que concordância. Independentemente da concordância do particular. O particular pode estar com pressa, como for, mas ele é obrigado a parar, porque é um ato coercitivo. Tá? Então, uma das características do poder de polícia, atributos é a mesma coisa que características, é a existência de atos coercitivos, atos que se aplicam ao particular, independentemente desse particular concordar ou não. Tá? Então, quando a administração coloca uma placa de proibido estacionar em determinada esquina, a administração não está perguntando se você concorda e não vai poder mais estacionar ali. A administração está impondo isso de forma coercitiva. Tá? Então, a coercibilidade permite à administração criar
e impor obrigações e restrições na vida dos particulares, independentemente do particular concordar ou não. Tá? Já a coercibilidade, que é o atributo mais cobrado em prova, já a autoexecutoriedade, que é o atributo mais cobrado em prova, a autoexecutoriedade, disparadamente, é o mais cobrado em prova e é o mais esperado para a prova, né? De toda essa nossa revisão aqui de poder de polícia, o atributo mais esperado em prova é a autoexecutoriedade. A gente vai falar bastante dele, então. Essa autoexecutoriedade é um atributo que não está presente em todos os atos. No entanto, os atos do poder de polícia, que fazem uso da autoexecutoriedade, são atos que permitem que a administração possa executar, a administração pode executar atos administrativos na vida do particular, sem precisar de uma intervenção do Poder Judiciário que autorize a administração a fazer isso. Então, né, pegando o exemplo de trânsito aí, né, o particular vai e coloca o carro na vaga de proibido estacionar. A administração, ela, através do poder de polícia, pode retirar o carro da vaga de proibido estacionar, ou seja, executar o ato de retirada do carro. Aí o particular vai dizer, pô, mas o carro é meu. Para tirar o meu carro daí, não seria necessário ter uma ordem judicial? No caso do poder de polícia, não. A administração tem o poder, através do atributo da autoexecutoriedade, de executar o ato de retirada do veículo da vaga de proibido estacionar, sem precisar recorrer ao poder judiciário para ter uma autorização, ou seja, independentemente da intervenção judicial. Não quer dizer que o particular que teve o carro apreendido não possa buscar o judiciário para analisar essa apreensão, quem sabe até desfazer ela. Não, o judiciário pode ser buscado pelo particular. Pode. O que eu estou dizendo é que a administração é que não precisa do judiciário para executar o ato. Só fazendo uma comparação com a nossa vida, esquece a administração, pensa nós, eu e você. Você é um particular, eu sou outro particular. Imagina nós dois. Se você me deve um dinheiro, sei lá, você me deve aí R$1.000, eu posso entrar na sua casa e dizer assim, olha, essa TV aqui vale R$1.000, o cara me deve R$1.000, eu vou levar essa TV. Ó, tu tá me devendo R$1.000, tá pago agora, tô levando a tua TV. Presta atenção que se eu fizer isso, eu vou estar executando a dívida. Executar a dívida. Eu, pelas minhas próprias mãos, estou executando a dívida. Estou indo lá, pegando a sua TV e levando. Fica nítido que eu não posso fazer isso. Mas você sabe que se eu recorresse à justiça, a justiça poderia autorizar, a justiça sim, a execução do bem em troca da dívida. Um exemplo, tá? Então, a gente percebe que entre particulares, uma execução dessa, por exemplo, para apreender, né, para executar um bem, só pode ocorrer se tiver uma intervenção, uma autorização do Poder Judiciário. Mas com a administração, não. Se um comerciante vende mercadorias com prazo de validade vencido, o fiscal de vigilância sanitária, que é quem fiscaliza esse comerciante, ele não precisa ir no Poder Judiciário pedir uma autorização do juiz para apreender as mercadorias que estão com prazo de validade vencido. Não, não precisa. Por causa dessa autoexecutoriedade que está na sua prova, o poder de polícia exercido pelo fiscal de vigilância sanitária permite que o fiscal possa autoexecutar, ou seja, ele mesmo vai executar o ato de apreensão sem necessitar de uma intervenção do Poder Judiciário. Não precisa pedir a autorização do Poder Judiciário para apreender a mercadoria com prazo de validade vencido. A execução será dada de forma imediata e direta. Auto-executar é isso. A administração não precisa dessa autorização do Poder Judiciário. Mas perceba que, se o comerciante se sentir lesado, o comerciante pode buscar o Poder Judiciário para questionar a apreensão. Mas a administração, para executar, para apreender, não precisa pedido judiciário.
Tá? Então, na hora da prova, qual é a palavra, termo, que eu vou saber que estou diante da autoexecutoriedade? O termo é esse aqui, ó. Sem precisar de intervenção ou mesmo de apreciação do poder, intervenção ou apreciação prévia do poder judiciário. Tá? Então, para saber que você está diante da autoexecutoriedade, você precisa enxergar esse termo, que a administração está fazendo sem precisar de uma intervenção, de uma apreciação do Poder Judiciário previamente. A administração está fazendo por conta própria, ela mesma, sem precisar pedir uma autorização do Poder Judiciário. Sem precisar de intervenção, apreciação ou autorização. Do Poder Judiciário. Tá? Então, cuidado com essas palavras aí na autoexecutoriedade. Ó, a FGV, não sei por que, fala muito da autoexecutoriedade no contexto de construção civil. Como é o contexto de construção civil? Como é um ato que a administração vai executar na construção civil sem precisar de uma autorização do Poder Judiciário? A administração vai auto-executar. Olha, uma demolição. A FGV fala muito do ato de demolição. É porque, ó, para construir, não precisa de uma licença. A gente acabou de dizer isso. O particular construiu sem a licença. Construiu a obra de maneira irregular. A administração pode interditar essa obra? Pode. Pode multar essa obra? Pode. Mas a administração pode desfazer a obra, ou seja, executar o ato de desfazer a obra? Pode. Demolindo a obra. Demolir a obra é um ato, tá? Um ato da administração revestido de autoexecutoriedade. Aí você vai dizer, pô, mas o particular gastou aí. Gastou, a administração vai lá e quebra tudo? Pois é, interesse público da administração, interesse privado do particular, quem prevalece? Interesse público. A administração faz isso e não precisa da autorização do Poder Judiciário para demolir uma obra que esteja construída irregularmente. O mesmo vale para a apreensão de um veículo. O veículo, né, está na vaga de proibido estacionar, a administração não precisa da intervenção do Poder Judiciário para apreender esse veículo. O mesmo vale para uma arma de fogo. Para ter arma de fogo, precisa do porte, da posse. Se o particular não tem esse documento, essa autorização de posse, de porte, a administração pode também executar o ato de apreender a arma, apreender o veículo, apreender a mercadoria com prazo de validade vencido. Então, esses atos aí de apreensão, demolição e interdição, interditar é fazer um estabelecimento parar de funcionar. Todos eles são com base na autoexecutoriedade. Tá? Então, construção civil poderia ser demolição, trânsito, poderia ser apreensão, trânsito poderia ser apreensão, questões sanitárias, restaurante que vende comida com prazo de validade, comida estragada, esse restaurante vai ser interditado, ele vai parar de funcionar. Interdição. Né, uma boate, né, que foi interditada também porque não tem a licença do bombeiro para funcionar. Lembra da Boate Kids? Boate Kids deveria ter sido interditada, né, porque não poderia estar funcionando naquelas condições.
Então, demolição, apreensão, interdição, são todos exemplos da autoexecutoriedade da administração. A administração vai demolir, vai apreender, vai interditar, sem precisar da prévia autorização do Poder Judiciário. Tudo por uma questão de urgência, uma questão de interesse público. Quer dizer que se a administração demorar para demolir, demorar para apreender, demorar para interditar, algo pior pode acontecer. Então, a administração já pode tem esse poder de executar o ato desde já, resguardando o interesse público. Essa é uma característica da autoexecutoriedade. Aí alguém fala assim, e o direito de defesa? Porque, eu tenho direito de defesa, eu tenho o direito ao contraditório e ampla defesa. O cara já está levando o meu carro. Eu tenho direito ao contraditório e ampla defesa. O cara já está apreendendo minhas mercadorias. Pois é, nesse caso de urgência para o interesse público ser alcançado, o que justifica a autoexecutoriedade é a urgência do cumprimento do interesse público. Nesses casos, o direito de defesa, de contraditório, da ampla defesa, ele vai ser dado, mas vai ser dado depois da apreensão. A gente fala de direito de defesa, de contraditório, de ampla defesa postergado. Postergado quer dizer que, por causa do interesse público, primeiro a gente vai apreender, depois a gente vai te dar o direito de defesa, porque o interesse público, o risco que a gente está correndo é maior do que o teu direito a ter defesa. Se eu te desse primeiro a defesa e deixasse aí o prédio da maneira que está, as pessoas iam morrer e a tua defesa ia ser maior do que a vida das pessoas. Não, a vida das pessoas é mais importante que a tua defesa. Então, a tua defesa vai acontecer, que é direito funcional, mas vai acontecer depois. São casos excepcionais em que a defesa vem depois do ato de execução. Como regra, a defesa vem primeiro, a execução vem depois, né? Se alguém vai ser demitido, primeiro vem a defesa, depois vem a demissão do funcionário, um exemplo. Mas no poder de polícia, no caso da autoexecutoriedade, primeiro vem a execução do ato, depois vem a defesa, porque é uma questão de urgência, tá? Só para a gente fechar aqui essa autoexecutoriedade, só para a gente fechar aqui, tem doutrinador que divide autoexecutoriedade em duas. Tem autor que fala assim, executoriedade é uma coisa e exigibilidade é outra. Então, a FGV, em algumas questões, a FGV cobra a exigibilidade. Então, quando acontecer da FGV cobrar a exigibilidade, é porque ela está cobrando um desdobramento da autoexecutoriedade. Porque é o seguinte, executoriedade é tudo isso que a gente falou da autoexecutoriedade aqui. Executoriedade é a mesma coisa que autoexecutoriedade. A administração pode demolir a obra, pode apreender o veículo, pode interditar o estabelecimento que vende comida vencida, sem precisar da autorização do Poder Judiciário, por causa da urgência de cumprir o interesse público. A administração pode fazer isso. Perfeito. É a mesma coisa que executoriedade, é a mesma coisa que autoexecutoriedade. Perfeito. Então, por que essa divisão? É porque, para esses outros autores, e você só vai falar disso se a questão te perguntar, não vai querer misturar as coisas. Se a questão quiser saber, ela vai perguntar da exigibilidade. Aí, tu liga essa informação. Mas se a questão não falar de exigibilidade, esquece. Fica só com a autoexecutoriedade mesmo. Então, quando a questão quiser ir um pouco além, ela vai falar especificamente assim para ti. Tá? Que alguns atos, eles não são autoexecutáveis. A administração não pode executar ela mesma. Alguns atos são apenas exigíveis. E é disso que a exigibilidade fala. Então, olha só.
O maior exemplo da autoexigibilidade, perdão, o maior exemplo da exigibilidade é a multa. Tá? A exigibilidade só existe por causa da multa, na verdade. A multa é uma punição da administração para quem comete uma infração? É. Se for no trânsito, a gente viu, caso de trânsito é poder de polícia. Então, o cara cometeu uma infração de trânsito, poder de polícia, recebeu uma multa, poder de polícia, multa de trânsito, poder de polícia. Essa multa é de R$ 300, um exemplo. A administração pode autoexecutar a multa, independentemente de autorização judicial. Quer dizer que um dia o cara chega, olha a conta dele, está faltando R$ 300. O que a administração fez? A administração tomou R$ 300 da conta dele para pagar a multa. A multa está paga, porque sumiu R$ 300 da conta dele. A administração estaria autoexecutando a multa, pegando o dinheiro da conta da pessoa. A pessoa pagou a multa, porque a administração executou. Acontece isso? Não. Enquanto a pessoa não paga a multa fica lá, vencida. A administração não pode autoexecutar a multa. Então a multa serve para quê? Que punição é essa? Que a administração aplica, mas não pode executar. É a multa, porque ela não é autoexecutável, ela é apenas exigível. Quando a administração aplica uma multa, a administração não pode executar essa multa. A administração pode apenas, através da multa, exigir uma conduta desse particular. Então, se a multa era para não estacionar na vaga proibida, né, se a multa foi para estacionar em vaga proibida, o que a administração pode fazer é, através da multa, exigir o pagamento, mas não pode executar. Se a administração quiser executar a multa, ela teria que recorrer ao Poder Judiciário, porque a multa não é autoexecutável, é apenas exigível. Tá? Então, essa exigibilidade é um atributo, tá? É um desdobramento da autoexecutoriedade, e esse atributo diz que a administração pode apenas exigir uma conduta do particular, sem poder autoexecutar. É o caso da multa. Tá? Então, a administração pode exigir que o particular construa uma calçada. Olha, constrói uma calçada aí na frente da tua casa, que está feio, mas o particular não constrói, a administração aplica uma multa nele. A multa está lá e a calçada não foi construída. Tem como a administração autoexecutar, né? Sei lá, obrigar o particular a construir a calçada? Chegar um fiscal lá, botar o cara para bater massa e tal? Não tem como fazer isso. Entendeu? Então, cuidado com a exigibilidade, porque a exigibilidade é o contrário da autoexecutoriedade. Na autoexecutoriedade, a administração está autorizada por lei a ela própria executar o ato, sem precisar do Poder Judiciário. Na exigibilidade, a administração não está autorizada por lei a autoexecutar o ato. A administração pode apenas exigir que o particular execute o ato. Se o particular não executar o ato, a administração, caso queira, terá que recorrer ao Poder Judiciário, para o Judiciário executar o ato. Mas a administração não pode, porque é apenas exigível. Que ato é esse? É a multa. Tá? Então, exigibilidade é a multa, e só existe porque, no caso da multa, a autoexecutoriedade não funciona. No caso da multa, a administração não tem como executar a multa, não tem como tomar o dinheiro do particular para pagar a multa. Está entendida a exigibilidade? Tá? Então, olha só. Vamos testar, tá, esses conhecimentos aí. Vamos testar esses conhecimentos, fazendo aí algumas questões. A gente falou aqui de conceito de poder de polícia, trouxemos aqui os casos em que a gente identifica poder de polícia, trouxemos também os atributos do poder de polícia. Tá? Esse poder de polícia, ele pode ser aplicado de forma preventiva ou repressiva. Cadê? O poder de polícia pode ser de forma preventiva, também pode ser de forma repressiva. Então, de forma preventiva, uma fiscalização, né? Quando a administração está lá fiscalizando,
fazendo uma blitz, passando nos comércios para ver o prazo de validade do produto, indo ao estabelecimento comercial, ver se a comida, se o restaurante não está vendendo comida vencida. Isso é poder de polícia de forma preventiva, uma fiscalização. Agora, quando a administração institui normas, a administração editou uma norma de trânsito dizendo que agora é infração de trânsito dirigir descalço, por exemplo. Essa norma também é poder de polícia. Mas a norma não puniu ninguém ainda. Mas é poder de polícia de forma preventiva. Quando punir alguém, aí é repressivo, entendeu? Então, essa norma, tá? Essa edição de normas que envolva poder de polícia, também é poder de polícia de forma preventiva. Olha, lembra das questões sanitárias da Covid? Era proibido andar sem máscara. Era obrigatório andar de máscara. Então, quando foi editado o decreto dizendo, edição da norma, decreto, dizendo que era obrigatório andar de máscara, aquilo era poder de polícia, porque está trazendo uma obrigação para os particulares andar de máscara. Poder de polícia de forma preventiva. Agora, quando o fiscal pegava a pessoa andando sem máscara e aplicava uma multa nessa pessoa, aí é poder de polícia de forma repressiva. Tá? Então, o poder de polícia de forma repressiva é quando é aplicada uma punição. Então, quando o particular é punido, o exercício do poder de polícia, isso é poder de polícia de forma repressiva. Quando o particular é fiscalizado ou é editada uma norma tratando do poder de polícia, isso é poder de polícia preventivo. Então, o poder de polícia ele é exercido tanto de forma preventiva como de forma repressiva. Tá? Então, vamos fazer umas questões agora para a gente treinar essas coisas que a gente trouxe hoje. Tudo bem? Só parar a gravação aqui.